Graças a Deus. Ô Stanley, você já foi assaltado, vítima de sequestro relâmpago? Deus me livre e guarde. Nunca fui, Laura. Tá sortudo, viu? Porque aqui em BH tá difícil achar alguém que nunca foi assaltado à mão armada ou que não tenha alguém próximo que já tenha sido, né? Deus me livre e guarde, Laura. Então só você mesmo para poder dar essa notícia para Minas Gerais. Um beijo, bom trabalho, minha querida. Obrigada, Stanley, para você também. E roubos cometidos por bandidos de moto, então, estão cada vez mais comuns e nos deixa paranoicos com esses veículos nas ruas. No dia 1º de abril passado, uma comerciante do bairro São Marcos viveu o que até parecia ser uma pegadinha de 1º de abril, né? Com um motoqueiro, mas foi muito real e quase custou a vida dela. A comerciante, que tem uma distribuidora de bebidas, chega de caminhonete com um funcionário. Enquanto ela abre a loja, o bandido estaciona a moto. Armado, o homem anuncia o assalto e empurra a mulher. Ele atira na cabeça dela, mas o revólver falha. A vítima reage e o criminoso dispara de novo, nas costas. Na fuga, o revólver cai no chão. Sem sair da moto, ele se abaixa e pega a arma. Jane foi levada para o hospital, mas já está em casa. A bala calibre 22 ficou alojada nas costas e não pôde ser retirada. Segundo os médicos, uma costela impediu que o tiro acertasse os rins. Para ela, sobreviver foi um milagre. Com certeza, agora meu aniversário é 1º de abril. Com certeza. Moradores e comerciantes do bairro São Marcos estão assustados com a quantidade de assaltos e arrombamentos. Na mercearia do Alberto, uma TV como esta foi furtada. A gente já fica de orelha em pé, porque qualquer hora pode acontecer uma coisa pior e a gente não tem aonde recorrer. A gente tem que pegar com Deus, né? É Deus que guarda a gente. Nesta ótica, o ladrão entrou por este espaço, que agora está fechado por tijolos, arrombou esta porta aqui e levou todas as armações, não deixou nada. Antes de ir embora, ainda aproveitou para fazer um lanchinho. A gente fica triste, né? Porque são 3 anos de trabalho. Você luta para conseguir as coisas, depois vem o ladrão, leva com 1 hora, né? Ou menos, né? Com minutos. Para a polícia, um único pedido. Pediria só socorro, pro bairro inteiro. Aliás, até a cidade toda está precisando disso, né? É verdade. A PM diz que a 22ª companhia faz o patrulhamento como deve ser, se reúne com a comunidade do São Marcos constantemente. Mas olha, não está adiantando. Esse problema exige uma ação maior de desarmamento dessa bandidagem. É guerra mesmo, tem muita arma nas ruas sendo usada para o crime na cidade. Em outro extremo da capital, no Mangabeiras, onde uma ação de assaltantes assustou moradores na madrugada desta terça, o policiamento na noite passada parecia reforçado. Nesse caso, a vítima matou um dos ladrões e escapou ilesa, mas porque era policial, estava armado, foi mais ágil e deu sorte. Um único carro foi o que apareceu no local. Nossa equipe esteve na rua Ministro Vilas Boas por quase 40 minutos. Ninguém mais passou pelo lugar. As ruas próximas também estavam desertas. Foi aqui que um policial militar à paisana matou o criminoso. O bandido fazia um arrastão com outros 2 comparsas na noite da última segunda-feira. Um desses infratores percebeu um volume na calça dele. Falou assim, cara, você é polícia? Disse assim para ele. No momento, o segurança com a arma efetua 3 disparos em relação ao nosso militar. Ele sacou a arma e efetuou um disparo. Esse cidadão caiu, os outros fugiram. Nossa equipe também esteve na Praça do Papa durante a noite. A movimentação de pessoas era pequena. Mesmo assim, encontramos policiais militares e muitos guardas municipais no local, que fica próximo ao mirante. Eu frequentava muito o mirante, o principal aqui, e não tinha polícia nenhuma. Só quando acontece alguma coisa que eles se manifestam ali. Nesse fato que aconteceu aí, por agora deve ficar uns 5, 6 dias passando, mas depois vai voltar tudo normal. Eles dão uma sumida, com certeza. Já esta comerciante que trabalha na praça diz que há algum tempo a segurança está reforçada no local. O tempo todo, o dia todo. A segurança aqui melhorou bastante. As famílias tinham sumido da praça, agora estão voltando, está melhorando.
Tinha que ser sempre, né? Só que não dá para ser na cidade toda. A PM nem tem contingente para isso. Tem que melhorar de alguma forma. Foi marcado para 12 de julho o júri popular do soldador, acusado de matar um estudante durante uma calourada na PUC do Coração Eucarístico, em BH, em agosto de 2015. Pedro Henrique Costa Lourenço, de 29 anos, vai ao banco dos réus pela morte do estudante Daniel Adolfo de Melo Viana, de 23 anos. Testemunhas contaram que Pedro esbarrou em Daniel num bar, começou a gritar com a vítima, sacou uma arma e atirou. O público ainda segurou o suspeito até a chegada da polícia, que prendeu o soldador. Uma unidade de saúde de Contagem está sem atendimento médico há cerca de 6 meses. Só uma enfermeira que tem recebido os pacientes. Os pacientes da Unidade Básica de Saúde Liberdade já estão mais do que cansados. A gente é revoltado, né? Fica triste, né? Atendimento somente com a enfermeira. Eles dizem que está assim há mais ou menos 6 meses. Tinha 2 médicos bons, depois desapareceu, nunca mais voltou. Foi para onde? Eu sei lá. Mesmo sabendo que não há médico, a esperança é a última que morre. Vou insistir até o tanto que puder. É direito nosso. Aí você pensa que a situação já chegou ao limite, que não tem nem como piorar mais. Só que tem sim, viu? É que na próxima sexta nem a enfermeira vai atender. Os funcionários aqui da UBS vão aderir a uma paralisação geral da categoria. Ficou pior, porque a gente vem na intenção de ser atendido pelo menos pela enfermeira, não nem pela enfermeira a gente vai ser. Aí é só Jesus, porque lugar nenhum atende a gente vai no UPA e não atende. Eu preciso de um ginecologista, tô grávida de 5 meses, até hoje eu não fiz um pré-natal com ele e minha pressão só fica alta. Aí eu não sei o que a gente vai fazer, ficar só sofrendo. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Contagem, na próxima segunda, dia 11, um médico novo começa a atender na unidade. O antigo pertencia ao programa Mais Médicos, gerenciado pelo governo federal, e se desligou da unidade. Mas um médico só, pelo amor de Deus, pode trazer mais médicos? Se virem, secretários e prefeitos. Nós pagamos muito caro, muitos impostos para sermos mal atendidos assim. Em Uberlândia, as unidades de atendimento imediato estão superlotadas, noite e dia. E a população reclama com razão. Tem 100 pessoas na minha frente. 100 pessoas na frente da senhora? Disso na triagem. Mas vai esperar as 100 pessoas em pé? Vai esperar, porque ele não tem lugar de sentar? É. Tem que ser, tem gente sentada no chão. Tem que sentar tipo aqui, ó. O pessoal que tá aqui, Paulo, mostre, ó. Essa aí é a sala de espera da UAI do bairro Planalto. Né? Todo mundo bem acomodado, até porque os corredores estão todos lotados. Todos os corredores estão dessa forma aí, ó. Gente que faz pelo menos 7, 8 horas que está aqui nessa fila aqui. Faz tempo que o senhor está aqui? Faz muito tempo, senhor. Isso aqui é das 9 horas até agora. Tem muitos que antes de 9 já estavam aqui. Eu era às 9, né? Então estou esperando aqui, já está quase tudo pronto. Mas ainda, às vezes eu saio daqui 11 horas da noite. Chama-se 5 pessoas, passa 1 hora, chama mais 4, 5. Triagem é direto. Tem pelo menos umas 7 horas que o senhor está aqui? Já. Cheguei aqui, era umas 9 horas da manhã. São mais de 2 horas da madrugada e, mais uma vez, a saúde de Uberlândia vira caso de polícia. Desta vez aqui na White Berry. É que a polícia foi acionada porque os pacientes estão revoltados. Tem gente esperando mais de 10 horas e até agora não foi atendida. Estou aqui desde as 8 e nada. Ninguém fala nada. Se vai demorar o atendimento, se não vai demorar. E não chama também para ser atendido. 20 horas e 31 minutos. Até agora, esperando para ver esse resultado do exame. São mais de 2 horas da madrugada e até agora nada. O secretário de Saúde de Uberlândia, Dário Passo, falou com a nossa equipe, mas só para alegar essas causas da superlotação, dias de maior procura, época do ano em que tem muito caso de doença, migração de pacientes de plano de saúde para a rede pública. Mas não apresentou solução, medida para atenuar o sofrimento do povo, que é a atribuição do trabalho dele, recebe da população para administrar a saúde e está fazendo isso muito mal, secretário, dá seu jeito. Bandidos arrombaram um supermercado e explodiram um caixa eletrônico nessa madrugada em São Sebastião do Oeste, a 145 quilômetros de Belo Horizonte. Antes de fugir, eles ainda atiraram várias vezes contra o quartel da PM na cidade.
O alvo dos bandidos foi este supermercado no centro de São Sebastião do Oeste. 5 homens usaram um carro para arrombar a porta do estabelecimento. Tinha um veículo preto aqui na porta, que esbarrou na mesma, onde eles entraram, colocaram dinamite e houve explosão. O caixa eletrônico do Banco do Brasil ficou destruído. Com a força da explosão, a tampa do cofre foi parar a 20 metros de distância. O forro de PVC do supermercado caiu e vários produtos foram danificados. Enquanto alguns bandidos ficaram no supermercado, 2 vieram para a esquina e atiraram várias vezes contra o quartel da Polícia Militar, que fica do outro lado da rua, a cerca de 50 metros do supermercado. Pelo menos 40 disparos foram feitos. Havia apenas um sargento na sede da PM e por pouco ele não foi baleado. Eu ouvi um barulho de uma batida, aí eu cheguei na porta para verificar. Foi quando houve um disparo contra a minha pessoa. As 2 viaturas ficaram cheias de marcas de tiros. Uma janela do quartel também foi atingida. Nesta gaveta que ficou para trás, foram encontrados R$ 12.460. A polícia vai analisar as imagens do circuito de segurança das lojas vizinhas. O caixa eletrônico era o único do Banco do Brasil na cidade, que tem cerca de 7 mil habitantes. A direção do supermercado informou que vai retirar o equipamento do local. No momento, a gente não tem nada definido ainda como é que vai ficar a situação do município em relação ao terminal de autoatendimento. O banco ainda vai avaliar essas informações. Notícia da política nacional. Relator do processo de impeachment da presidente Dilma, que tramita na Câmara Federal, apresenta hoje o parecer dele sobre esse pedido de impedimento. O deputado Jovair Arantes, do PTB de Goiás, deve fazer a leitura daqui a pouco, às 2 horas. O processo tem quase 6 mil páginas de denúncia, quase 200 páginas de defesa da presidente. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa o pedido de impeachment de Dilma Rousseff, deve iniciar a votação do relatório final na segunda-feira à tarde. Daqui a pouquinho a gente volta para falar de tremor de terra registrado em 3 cidades de Minas. Moradores de 3 cidades da região central do estado sentiram pelo menos 2 tremores de terra na noite dessa terça. Os abalos foram sentidos em Matozinhos, Capim Branco e Prudente de Moraes. De acordo com testemunhas, os habitantes dessas cidades, o primeiro foi por volta de 9h30 da noite e o segundo às 10. Pesquisadores do Instituto de Sismologia da Universidade de Brasília registraram 5 tremores no total. Os 2 maiores foram de 2,2 e de 2,4 graus na escala Richter. Há cerca de 2 semanas, ocorreram tremores nessas mesmas cidades que foram registrados pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo. O governador Fernando Pimentel anunciou hoje o repasse de mais de 50 milhões de reais para prefeituras do interior do estado. 57 municípios vão receber essa verba para ajuda em obras e infraestrutura. O governador e o presidente do BDMG assinaram o contrato. Nesta etapa, 57 prefeituras estão credenciadas para receberem o financiamento. Um volume de 50 milhões e 900 mil reais. A operação de crédito foi autorizada pela Secretaria do Tesouro Nacional. Fernando Pimentel ressaltou a importância de ajudar os municípios no momento difícil da economia do país. Todo o esforço que nós estamos fazendo de regularizar as contas do Estado, de reduzir o déficit, de equilibrar as nossas finanças, tem como objetivo fornecer aos gestores públicos que estão mais próximos do cidadão e da cidadã de Minas Gerais condições para atender as demandas. São 4 linhas de crédito: cidades, máquinas, saneamento e urbanização. Esse dinheiro será investido em infraestrutura, calçamento, nos bairros mais carentes de nossa cidade. A gente está com uma demanda de caminhão de lixo. O nosso caminhão a gente não tinha condição de adquirir, e também um caminhão pipa. Este é o primeiro lote. Ao todo, o governo vai repassar aos municípios 200 milhões de reais. Ainda faltam 189 cidades. O prazo para assinatura de todos os contratos termina no dia 29 deste mês. A gente montou um edital que garante que hoje, por exemplo, 70% dos municípios que estão sendo atendidos são municípios com menos de 20 mil habitantes. Depois do intervalo, a Justiça dá um prazo de 5 dias para o governo federal mandar para os Estados Unidos um garotinho que precisa de um transplante.
A Justiça Federal estipulou nessa terça um prazo de 5 dias para o governo federal mandar o garotinho Matheus Oliveira aos Estados Unidos para um transplante de intestino. A Justiça já havia tomado uma decisão favorável à família do menino em dezembro passado, mas a União estava adiando, alegando que o transplante poderia ser feito aqui no Brasil, ao contrário dos pareceres de médicos. Matheus sofre de displasia neuronal intestinal, uma doença que impossibilita que ele se alimente por vias naturais. Em Miami, nos Estados Unidos, o garotinho, além do transplante, também vai ter direito a um tratamento oftalmológico para a cegueira que foi provocada pela doença. Todo o tratamento custa cerca de 4 milhões de reais. Caso não cumpra a determinação da Justiça, o governo federal fica sujeito a uma multa de 400 mil reais por dia, limitada ao valor máximo de 10 milhões de reais. Só espero que a Justiça tenha estabelecido, ou que estabeleça essa cobrança para a pessoa responsável no Ministério da Saúde, no governo federal, e não para nós, como contribuintes que abastecemos os cofres públicos. Fique agora com TV Verdade, tem outras informações nos nossos noticiários da noite em todo o estado. Até amanhã.